Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Alexandre mais uma vez aqui no próximo Bloco Podcast. Antes de eu apresentar a nossa convidada, sigam a gente nas redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais. Eu acho que tem uma propaganda, é de um negócio nada a ver, não vou falar, mas tem gente que faz propaganda bem diferentona. Eu não quero entrar muito nessa parte com vocês, mas sigam a gente nas redes sociais. Próximo Bloco Podcast, onde tiver aquela logo. Nossa, timing perfeito. Sigam todos esses aqui, por favor. E se vocês também não seguirem a Clarice, daí vocês podem sair do podcast, que eu não faço a mínima questão de vocês estarem assistindo aqui. Eu acho que muita gente pula esse começo. Um dia eu vou sortear, tem um Corsa sobrando aí na empresa, eu vou sortear esse Corsa, e daí quem não assistiu o comecinho vai perder. Mas, brincadeiras à parte, sigam a Clarice, por favor, que é a nossa convidada. Volpe _ Arquitetura. Vai ficar passando aqui também. Próximo bloco também. E agora vamos para nossa conversa. Então, vamos lá. Um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite, Alexandre. Muito legal. Não, vamos bater um papo que eu tenho algumas curiosidades aí para descobrir. Vamos lá. Se você quiser se apresentar, falar quem que é a Clarice. Bom, meu nome, enfim, já estão ouvindo, né? Eu já falei quem que era. Né, sou Clarice Volpe, sou arquiteta, formada pela PUC, né, há 22 anos, né, fundei a Volpe Arquitetura há 19 ano que vem, 20 anos, né, porque começou junto com a minha irmã, que também é arquiteta, Simone Volpe Zoller, hoje. Porém, a minha irmã já faz uns 8 anos que se desligou da empresa, porque ela se mudou, ela mora em outra cidade, e num primeiro momento a gente pensou em abrir outra filial também, ela tá no interior do Paraná, mas a vida dela ficou muito corrida lá e eu corro muito aqui, daí eu falei, bom, dar conta das duas eu não vou dar, então a gente achou melhor ficar só em Curitiba mesmo. Ficar só na matriz. Isso, e ela, assim, às vezes quando a gente tem clientes lá onde ela tá, ela mora hoje em Maringá, né, a gente atende, ela atende também, mas não é o foco, né, nosso foco ficou em Curitiba mesmo. Mas, enfim, então a Volpe Arquitetura começou com o nome A Volpe Arquitetura, porque éramos nós duas. E assim segui e fico até hoje. Vocês se formaram juntas? Não, a minha irmã é mais nova, ela se formou 3 anos depois de mim. Uhum. Então, na verdade, assim, eu trabalhei 8 anos num escritório antes de começar o meu. E com a formatura da minha irmã, daí a gente teve a ideia, vamos montar. E nesse outro escritório eu comecei como estagiária, né? Depois fiquei como arquiteta, enfim. E daí nós montamos juntas, né? Quando ela se formou, veio a ideia. E daí a gente, por anos, seguiu juntas, Ela né? foi incentivada por você? Olha, família, acho que até assim, né? Porque assim, minha irmã mais nova, então quando, enfim, né? Ela decidiu que fazendo vestibular eu já fazia arquitetura, acredito que... Vocês estavam cursando juntas, né? Sim. Por 2 anos. Por 2 pouco, anos né? ficamos juntas. É porque uma influencia a outra e já vai montando planos, né? Com certeza. Escritório aqui e tal. Com certeza. E a minha irmã, assim, ela tem uma vibe, assim, ela é mais paciente. Eu falo que ela é virginiana, então ela é mais... Não, paciente, vamos corrigir. A paciente sou eu. Eu falo que às vezes eu vou pro céu com a minha paciência. Mas a minha irmã é mais detalhista. Então, por um bom tempo, ela tocava muito mais a parte de interiores e eu muito mais a parte de arquitetura. Né, arquitetônico, construção. Com a saída dela, passei a tocar tudo, gosto do mesmo jeito e seguimos assim, numa boa. E em família é legal, né? Ali, porque você, tipo, divide as responsabilidades, você briga, mas almoça no domingo junto, né? Isso, assim mesmo. E no escritório, assim, como ela é mais séria e eu falo mais, né? Sou mais, assim, ela tinha a fama de ser a malvada e eu a boazinha, ela ficava muito brava. Mas a fama é os outros que dão, né? Então você não tem culpa disso. Exatamente. Eu falei, olha, cada um do seu jeito, o que eu posso fazer, né? E vocês começaram fazendo tudo já? Tipo, arquitetônico, interiores e tal? Porque eu não sei se 19 anos atrás que falou que começou o escritório, se já era bem segmentado assim, né? Tipo, não interiores e tal, não existia ainda. Não era. Na verdade, assim, quando eu me formei, já de cara me apareceu uma casa pra fazer, né? Muito legal. Inclusive... Hoje, naquela época, os meus clientes tinham 2 filhos e no meio da obra engravidaram, tiveram uma menina
E essa menina hoje é minha estagiária. Caramba! Nossa, coincidência muito legal. maior. A Fernanda que tá lá conosco. Caramba! Então, aí apareceu a casa, aí lógico, indica para outro, fiz a casa dentro do mesmo condomínio, fiz outra casa, mas daí essa outra casa já me perguntou se eu faria interiores, aí eu falei, faço interiores, daí fui fazendo, até porque eu já tinha experiência no escritório que eu trabalhava, muito com arquitetura de casas, que lá construía bastante casas, e também o interiores, então assim, eu já tinha experiência nas duas áreas. No início eu preferia muito a arquitetura, né? Mas, claro, daí o mesmo cliente faz arquitetura, faz interiores, tá bom, vamos seguir, até porque é muito legal quando você faz o projeto arquitetura e interiores junto, porque flui muito melhor, as coisas acontecem muito organizadas, muito mais fáceis, digamos assim. Se adapta um pra caber no outro, ou o outro pra caber no um, né? Não, assim, durante a obra você já vai fazendo o que você precisa pro interiores, né? Você não precisa depois quebrar, puxar, né, rasgar parede. Então isso é muito legal, flui legal. Então assim, por um bom tempo ficou metade arquitetura, metade interiores no escritório, 50%. Depois veio uma fase, uns anos atrás, que antes da pandemia até, que foi muito interiores, né? Aí Nossa, as pessoas... antes da pandemia, eu já tava prevendo já. Porque eu não sei se na pandemia não foi muito interiores também. Foi. A pandemia virou reforma demais. E no fundo, eu acho que o que eu mais faço hoje é reforma de apartamento ou apartamento novo, né? Que a gente pega durante a construção, com a construtora, faz as alterações necessárias e segue, depois finaliza com interiores depois do apartamento entregue. Claro que isso é de época, né? Hoje no escritório, atualmente, eu tô com mais projeto arquitetônico para construir casas do que reforma interiores. Ah, é? Nossa, totalmente, tipo, vai e volta, vai e volta. Nossa, que louco. Volta. Aí depende, eu acho que depende muito do mercado. Eu acho que do momento, do país, até eu acho que influencia, enfim, acredito. Não, mas total. E aí, o cliente também, às vezes o cliente tem uma busca mais, tipo, ele sempre morou num apartamento, daí ele viu que, tipo, quero ter mais filhos, pro apartamento vai ter que ser muito grande, vamos pra casa. Sim. E daí aparece um monte de terrenos sendo loteados, e daí oportunidades e tal. Inclusive, eu tenho clientes já, nossos clientes anteriores, assim, de apartamentos, que acabam nos contratando e nos pedindo para fazer ajuda na escolha do próximo imóvel. Aí eu falo que é perfeito, né? Porque daí a gente vê o que o cliente precisa, o que ele gostaria de ter nesse próximo imóvel, e daí a gente já escolhe junto, né? Porque é melhor do que, às vezes, mais assertivo, né? Às vezes vem alguma coisa, compra um terreno, o cliente imagina quero fazer uma piscina, uma quadra, não sei o que. Gente, nesse terreno não dá. Sobrado com um quarto, talvez. Eu falo assim, a gente faz projeto, mas milagre a gente ainda não faz. Não tem nem como colocar no contrato. Não. Então, assim, é bem legal. Quando começa desde o início, as pessoas já confiam, né? E daí flui melhor o trabalho. E é legal que se muda a cabeça do cliente, né? Tipo, porque assim, o cliente ele vai pedir indicação. Indicação não, né? Mas contrata você pra escolher um terreno, é porque ele já confia no teu pitaco ali, né? Tipo, você quer piscina? Aqui é ruim pra piscina. Você vai ter que mover 1 milhão de quilos de terra aqui, você vai gastar uma fortuna. Pega esse outro aqui que tá, é mais caro, mas você não vai gastar com isso. Bom, Alexandre, eu sempre falo, né, que o meu orgulho lá do escritório do Volpe Arquitetura é que eu falo que os nossos clientes sempre voltam. Então, normalmente, meus clientes já foram clientes, são clientes antigos. Então, eu falo que isso é um orgulho. Significa, eu acredito que estamos fazendo um bom trabalho, né? Total. Porque o cliente voltar, ele poderia ir para outro profissional. Se ele voltou, é porque ele gostou, ficou satisfeito, né? Então, eu falo com orgulho, que eu tenho clientes lá. Imagine, eu tenho clientes desde que eu me formei, né, que são os mesmos clientes, que eu já fiz vários imóveis, já fiz a casa, já fiz a praia, já fiz a indústria, já fiz o comércio, já fiz o consultório. Então, assim, isso eu encho a boca pra falar. Eu falo assim que eu fico muito feliz e orgulhosa disso, né, que a gente tenta dar o melhor de nós lá no escritório. Eu falo assim que eu tento sempre, às vezes vivo demais até pro trabalho, né? Eu falo assim que às vezes a gente tem que tentar balancear, mas eu falo assim, enfim, eu sou muito feliz com o meu escritório e muito orgulhosa de toda essa trajetória que ano que vem completam 20 anos, né? E é um ciclo, né? Porque, tipo, você entra numa loucuragem, vamos dizer assim, de trabalho um monte. Só que, pô, se você é feliz com isso, não tá
te trazendo coisa ruim na saúde e tal, na família, mantém, sei lá, é tão gratificante, porque eu acho que esse é o melhor reflexo que pode existir de se tá dando certo, é os clientes voltarem, né? Tipo, Não, 20 certeza, anos, né? o cliente tá voltando, porque arquiteto tem pra caramba, né? Não. Tipo, a cada tijolo disso daí é um arquiteto. Ele poderia ligar pra outro e falar assim. E o legal que eu acho, teve um arquiteto que falou isso uma vez, mas tipo, que quando volta muito assim, o arquiteto é tipo, não, vou ligar pra minha arquiteta. Tipo, é legal isso, porque é como se fosse o médico, né? O médico da família, não, é o meu neuro. É o meu cardio. Não, é a minha arquiteta. Não tô construindo agora, mas vou ligar pra minha arquiteta, porque, tipo, eu preciso ver aqui, talvez fazer uma reforma, sei lá. Uma coisa simples, né? Mas é bem isso mesmo, porque eu falo assim, nós somos um prestador de serviços. Prestador de serviços, gente, hoje, arquiteto, médico, dentista, né? Enfim, se formam quantos hoje? Muito mais do que quando eu me formei há 20 anos atrás, e muito mais do que quando meus pais estudaram, né? A geração anterior. Então eu falo assim, na geração anterior, você ser um médico já era um status, você, né? Eram poucas faculdades de medicina, poucas pessoas podiam fazer, por exemplo, né? Então eu acho que hoje não, hoje a gente tem muitas oportunidades, que é muito bom para muita gente. Então eu falo que serviço tem o mesmo serviço ou o mesmo tipo de serviço em todos os lugares. Agora, claro, por isso que eu falo, hoje você não pode ser mais um mediano, você tem que ser o melhor. Ou você tem que dar o seu melhor, ou você tem que se dedicar muito. Né? Eu falo, eu tenho uma filha adolescente, faz vestibular esse ano. Gente... Arquitetura? Não, minha filha é artista, não quer nem saber de projeto, de números, de cálculos, tá fora, totalmente. Ai, que sabe. Bem que eu queria, eu falo, poxa, seria tão bom ela comigo, mas não, e tem que deixar seguir, né? Senão não vira. Vai trabalhar infeliz ali. Tipo, o que você trabalha de feliz em todo esse tempo, ela não conseguiria ter o mesmo... Não, mas eu falo pra ela assim, seja boa no que você vai se propor a fazer. Porque o mundo tá cheio, né, Alexandre? Então, assim, eu tento sempre dar o meu melhor, né? Claro, sei que não sou a melhor, muita pretensão, eu falo assim, todo mundo é substituível nessa vida, eu falo assim, né? O próprio escritório, eu falo assim, digamos que hoje eu falto e tenho certeza que a Volpe Arquitetura pode continuar, né? Assim como quando a Simone, minha irmã, saiu, eu falei, nossa, vai fazer uma falta. Então, assim, claro, fez falta no início, claro que fez. A gente tinha uma maneira de trabalhar juntas muito legal, mas tudo se adapta e o mundo continua, né, Alexandre? Tudo é substituível, só que, tipo, pros seus clientes, você não tá sendo substituível. Não. Isso que importa, né? Porque, tipo, o mercado, ele entrega muitos profissionais novos no mercado, só que eu acho que quem já fez obra, talvez me complique nisso, mas pra quem já fez obra, sabe que, tipo, você tem que pegar alguém que pelo menos se dedique inteiramente e saiba como resolver problemas e prever. Porque, claro, não tem como comparar a tua experiência com uma pessoa que acabou de sair da faculdade. Com certeza. Só que, e isso, tipo, às vezes pra pessoa que, eu quero agilidade, eu quero que as coisas não fujam do controle, você já sabe tudo como tá rodando, como tá funcionando. Você sabe que o marceneiro vai fazer assim, o cara da iluminação vai ser assado, o arquitetônico vai começar assim, as fases da obra, o que deu errado na última obra que aqui se dá pra consertar. Isso é uma coisa que, tipo, só na tua cabeça já tem experiência. E às vezes o cliente que vai contratar uma pessoa recente no mercado, é muito bom ele ter ciência disso, né? Que, tipo, obra sei lá, quem já fez sabe, é pepino atrás do outro. Mudança atrás de outra mudança. Eu falo assim, Alexandre, que eu odeio, mas muitas vezes eu faço, dar um balde de água fria, um banho de água fria no cliente, né? Porque eu primeiro, a questão financeira, né? Eu não deixo as pessoas começarem. Outro dia eu tive um apartamento bem grande para reformar. Retrofit. Né? Um retrofit. E o casal falou pra mim, olha, a gente tem 1 milhão. Gente, eles falaram assim, 1 milhão. Nossa, temos tudo isso. Aí só que eu já tinha tido reunião, já tinha visto tudo que eles queriam. Daí eu falei, olha, gente, não vai dar 1 milhão. Eles quase me mataram. Como assim? Eu falei, olha, não vai dar. Para o que vocês estão imaginando, infelizmente, 1 milhão hoje não resolve essa expectativa que vocês têm. Ah, não, mas nós vamos fazer, tá bom. Bom, claro, eu falo assim, quando você ultrapassa uma expectativa, um orçamento com alguém que pode pagar, ok.
Agora, o problema é se a pessoa tem aquele dinheiro contado, né? E daí eu falo, não comece. Ou comece e não faça isso. Vamos primeiro fazer isso. Se der certo, a gente faz aquilo. Se der certo, a gente faz aquilo. Porque obra, reforma, principalmente de apartamentos antigos, casas antigas, eu falo que é uma caixinha de surpresas. Então, é diferente de você orçar uma casa para construir, né? Que as pessoas já têm experiência, já sabem muito bem uma construtora, né? Vai custar tanto, né? Dificilmente passa muito disso, do que uma reforma, que eu falo que é a caixinha de surpresas, né? Então eu falo assim, eu odeio balde de água fria, mas eu também gosto de ser realista. Mas isso que é super importante isso, né? Porque, tipo, se você falar, não, então vamos nessa. Aí, tipo, vou orçar um mobiliário lá. Então, com essa aqui já é melhor não orçar, porque vai estourar o budget. Aí já a expectativa do cliente vai lá embaixo, e daí ele começa... talvez já tá no meio da obra, ele vai querer concluir, mesmo sabendo que vai ter que gastar mais pra ter o que ele quer, só que já começou, né? Tipo, aí... Claro, uma questão financeira a gente sabe, né? Eu falo assim, o bonito e o feio custaram o mesmo preço, né? Porque eu falo assim, a gente consegue fazer uma coisa muito bonita com um orçamento mais enxuto e também uma coisa muito bonita com um orçamento extrapolando é mais fácil, digamos assim. Mas é que às vezes o cliente tem aquela expectativa de tipo, eu quero travertino na casa inteira, no canil do cachorro, eu quero. Aí não tem mágica, né? Exatamente. Tipo, não vai custar lá R$20 o metro quadrado. Exatamente, mas eu sempre falo assim também, às vezes aqui, o tijolinho, você tem comparando aqui uma cor, o vermelho aqui, um vermelhinho aqui, o vermelho é muito mais bonito, vermelhinho. Mas lá na obra você só tem um. Então você não tem o comparativo. Boa. Então na obra, esse que é o vermelhinho, que não é tão vermelho, ele vai ficar bom também e vai fazer esse efeito que você está imaginando. Então isso eu mostro muito para os clientes, né? Porque você chega na loja, principalmente de revestimento, de acabamento, de metais. Que é uma infinidade, né? Você tem o comparativo do seu lado. Então você olha esse, puxa, esse é muito mais bonito, mas ele custa o dobro do valor desse. Mas às vezes esse, que é metade do valor, vai dar o mesmo efeito que esse. Então, e lá nós não temos o mais caro pra gente comparar. Então, confia, vai ficar bom. Então, assim, a gente tem que fazer isso, né? Eu falo assim, eu acho que é a nossa função. Até para as pessoas entenderem como é importante ter um arquiteto até nesse momento, né? Desmistificar aquilo que só pode ter um arquiteto quem tem muito dinheiro ou com uma obra alto padrão, né? Eu falo assim, fazer a casa de 1.000 metros no terreno de 5.000 é fácil. Agora, fazer a casa de 100 no terreno de 150, 200, aí é difícil. Talvez é aí que precisa mais, né, se pensar. Com porque certeza. Daí, quanto mais limitado é o budget, mais você tem que ser assertivo. Exatamente. Errou no revestimento, ferrou. Sei lá, 10% do budget que foi jogar no lixo. Sim. Eu tenho outro cliente antigo, Marcos, o nome dele, né, que nos conheceu entrando no apartamento da minha outra irmã, né, que não é arquiteto. E daí ele falou, nossa, mas como que esse apartamento é igual ao meu? Né? Eu moro num apartamento em cima, mas tem um quarto a menos, não cabe isso, não cabe. Como que o dela cabe? Aí ela contou que tinha 2 irmãs arquitetas e ele nos procurou. Nós fizemos aquele apartamento, aí depois ele comprou outros 2 para investir, assim, ele falou que nunca mais ele aprendeu. Que nunca mais ele faz alguma coisa sem arquiteto, sem profissional. Né? Porque ele viu a diferença, né? A gente, eu falo assim, a gente estudou para aquilo, a gente planeja aquilo, a gente consegue decifrar aquela área e mostrar as possibilidades, né? Claro, cada um o seu quadrado, né, Alexandre? Não, mas, nossa, uma conversa com um especialista é tão bom, né? Tipo, eu sempre comparo isso com o mecânico. Você vai lá no mecânico, o que tá acontecendo? O carro tá fazendo um nhen. Ele, é a peça do não sei o que, aquilo ali. Pronto, resolvido. E você tem que confiar. Exatamente. Né? Porque eu falo, eu vou no mecânico, ele pode falar o que ele quiser. Né? Se eu confio na pessoa, tudo bem, então faça. Vou no médico, você tem isso, ok, você confia, porque você não entende daquilo, né? Então, eu acho bem legal isso, quando você cria essa confiança, né? Total. Entre a cliente e acaba virando uma parceria para sempre. Sim, e a questão do arquiteto, eu acho legal, a questão de, tipo, principalmente isso que você falou, otimização de espaços. Porque, realmente, você pode entregar para 10 pessoas um apartamento, as 10 podem fazer coisas completamente diferentes. Só que se você sabe o que existe no mercado, o que dá para fazer, o que dá para adaptar, não, usa móvel como parede, sei lá, tem sofás que são menores, tem sofás que são assim, tem parede de TV que dá para você fazer assim assado. Você não precisa desse equipamento para isso. Quando você sabe o que dá para fazer, você consegue otimizar isso. A gente não tá falando nem de redução de custos, mas às vezes espaço. O cara tem um budget infinito,
Mas Sim. o espaço é aquilo lá, ele não vai poder quebrar um apartamento e fazer um puxadinho ali. Não Sim, dá, é sim. aquilo. Uhum. E daí, com a expertise, você faz a cama, que é assim, ele quer uma queen aqui, vamos ver, talvez dê, mas daí vai ter que limitar aqui, e se fizer um closet no outro quarto que não vai usar. Sim. Eu acho que isso que é o especialista, que daí o cliente fica, caramba, talvez eu nunca pensasse nisso na vida. Exatamente. Eu ia fazer o padrão do padrão, quarto com guarda-roupa, cama, o banheiro é assim, a cozinha é assim, a sala é assim. Mas não, hoje tem 1000 soluções pra tudo, né? Sim, sim, até porque eu sempre falo isso, quando o cliente me vem com uma ideia, eu quero que faça assim, mas eu não concordo com aquela ideia. Mas eu não quero dizer pra ele assim, não vai fazer assim, não, assim vai ficar horrível, não sei o quê. E eu falo assim, eu não tenho preguiça. Nós vamos fazer, eu apresento o projeto com o que ele está imaginando e ainda apresento o projeto que eu acho que tem que ser melhor. Pra não mostrar pra ele, não tenho preguiça de fazer o que você quer. Pode ser isso, pode, mas olha o que eu tô imaginando, né? Então, assim, bem isso, às vezes as pessoas... E não tem como imaginar coisas diferentes se ela não é da área. Se ela não conhece. A experiência dela é os amigos. Sim. Se é um fã assíduo de Pinterest, ela vai ficar dando uma olhada. Sim. Mas é muito diferente de você, que vai em 10 obras por semana, Exatamente. acompanha feiras, acompanha não sei o quê. Exatamente. Aliás, essa é outra frase que eu falava, eu por muitos anos, acho que foram 5 anos, eu dei aula no Centro Europeu de Design de Interiores. E eu falava para os meus alunos assim, eu falo, gente, às vezes o cliente conhece mais que você. Porque conhece coisas que tá acontecendo no mundo, diferentes, novas, porque a cliente viaja muito, porque acompanha blogueiras, porque acompanha sites, hoje é mais Instagram e Pinterest, enfim, TikTok, né? TikTok, enfim, do que você. Então eu falo assim, a gente tem que estar sempre antenado, né? Claro que a gente que tá já na profissão há muitos anos, saindo, viajando, vendo, a gente tá por dentro disso tudo que tá acontecendo. Mas isso não evita que, às vezes, um cliente saiba mais ainda, né? Então, eu falo assim, o conhecer faz toda a diferença. Então, acho que a gente tem que estar estudando o tempo todo. E fazer ter uma noção das coisas é importante, né? Porque eu já recebi pessoas aqui na empresa, tipo, o cliente final vem, às vezes, e ele fala assim, não, eu vim falar direto porque o arquiteto não entende nada. Ela não quer nem saber. Tipo, dependendo do que for, você entende. Fala, não, mas é um negócio que, cara, você tem que falar com um especialista. Tipo, o arquiteto não tem que saber tudo e tudo. Mas falou, não, mas pô, nem o piso, foi lá o móvel, ficou tudo errado. Não, mas calma, daí é outro problema. Mas, tipo, é bom ter informações, é bom saber o que tá acontecendo, o que tem de novo. Sim. Por isso que, às vezes, visitar feira, acompanhar, tipo, o mercado em si é legal. Visita showroom, vai em decorado e construtora. Não, e até bons parceiros mesmo, né? Porque realmente, né... Cada área evolui, assim, as áreas, tudo evolui muito rápido. Então, a gente tenta acompanhar, tenta. E são muitas áreas, né? Mas são muitas áreas. Exatamente. Então, dá pra você comprar de tudo em 1000 fornecedores diferentes. Exatamente. Não tem como saber tudo. Então, claro, a gente tem parceiros, fornecedores que a gente tá acostumado a trabalhar e que são parceiros e que também nos ajudam nessas decisões e definições, né? Às vezes, preciso de uma solução que eu não tô encontrando. Então, liga pra um, liga pra outro. Olha, preciso de uma solução assim, assada. As pessoas me ajudam, claro. Né? Normal, faz parte do mercado, né? Exatamente, né? Exatamente. E essa questão de, tipo, você ser sincera com os clientes. Não, que sincera é muito forte, mas de jogar uma água fria na cara do cliente. Você fazia isso desde o início ou no começo você tinha pouquinho de medo? Na verdade, eu acho que eu sempre fiz. Porque eu sempre falo assim, eu me ponho no lugar do meu cliente. Né? Então, às vezes, assim, você tem um cliente, por exemplo, que valoriza o design, gosta de peças assinadas, então vamos comprar uma poltrona assinada. Então, assim, esse cliente que valoriza o design, por exemplo, um exemplo, né? Ele tem noção do custo de design, né? Então, tem todo um movimento por trás, né? Então, assim, é um valor agregado diferente. Diferente de uma pessoa que não valoriza o design. Né? Então, assim, poxa, pra pagar tudo isso numa cadeira, numa poltrona? É só pra sentar. Exatamente. Tá, né? Então, outras frases, assim, que eu uso, então, assim, eu me ponho no lugar, eu sou muito sincera, às vezes eu falo até demais, né? Eu falo assim, então eu participo da vida, assim, tento entender o que eles querem e me ponho no lugar. Eu gastaria isso? Eu não gastaria isso? Eu colocaria isso? Eu não faria isso? Faria? Não faria? Então, assim, eu acho que desde o início eu sempre falei muito. E sempre dou um exemplo de carro, porque eu falo que comprar carro todo mundo entende. Porque eu falo que o carro de 70 mil e o carro de 1 milhão vão te levar no mesmo lugar. Né? E por que você compra um carro? Sei lá, quem compra um carro de 1 milhão e não compra o de 100 mil? Né? Então, por quê? Porque tem design, porque tem conforto, porque não sei o quê. É a mesma coisa
apartamento, na arquitetura, na casa, no mobiliário, né? Tem diferenciais para aquilo custar mais ou menos. Não tem nem como debater, às vezes, né? Tipo, o cara fala, mas a cadeira é pra sentar. Isso, é pra sentar. Então, beleza. Então, vamos pegar outra aqui. Entendeu? Então, eu falo assim, difícil, eu sempre também falo, olha, gente, é muito difícil alguém estar te roubando, né? Aonde nós estamos trabalhando, as pessoas que a gente conhece, ninguém tá te roubando, né? Eu falo assim, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê dos valores por trás disso, né? Aí você que sabe, se você, eu falo, a pessoa gosta e quer investir nisso ou não, né? Às vezes você pega o casal que a esposa quer um fogão milionário e o homem vai à loucura. Pra que eu vou gastar uma fortuna no fogão? É só pra cozinhar? Mas daí o homem quer o home. E a mulher não gosta do home. Aí entra a arquiteta ali no meio. Calma, dá pra fazer os dois. Isso. Então eu sempre falo assim, não é uma questão de ter dinheiro ou não ter. É querer investir nisso ou não querer. Né? É que isso é uma das coisas que eu vejo que pode dar muito problema na obra ou no percurso até entregar a obra. Porque se o cliente fala que ele tem 1 milhão, e daí você fala assim, vamos tentar. Você não disse que não, nem disse que sim. Mas dentro da tua cabeça você sabe que não dá. E você continua com isso, talvez o resultado final vai decepcionar o cliente. Não, porque ele vai querer os móveis tal, a pedra tal, o móvel tal. E às vezes não dá. Não dá. E o pior, não vai terminar a obra, mas vai ter terminado o dinheiro. E daí faz como? Vive no meio de uma obra? E eu acho que isso, não sei, eu tenho a sensação de que isso acontece muito no mercado. Tipo, porque, imagine, o cliente chegou pra conversar contigo, tá orçando. Daí você fala assim, tem 1 milhão. Você não quer perder o cliente, então você fala que dá. Então você tá mentindo pro cliente. Eu acho que isso acontece bastante, porque a gente vê muitas obras que, claro, pode ser que tenha estourado budget, não sei, tem N motivos. Mas que talvez o arquiteto, o designer, enfim, ele tem medo de falar pro cliente a real, assim. Fala assim, não dá, não tem como. Não dá, isso aqui você tá imaginando, mas não dá. Pensa, marcenaria vai isso, vai iluminação, vai isso. Só de obra vai mais isso. Sim. A conta não fecha, você tem certeza que você não quer esperar um pouco e acumular mais, ou você quer colocar um pouco mais nesse budget? Eu acho que a galera tem medo de fazer isso e o cliente fala assim, com essa arquiteta não dá, então eu vou achar uma que dê. Mas, na verdade, o mercado não tem muito disso, né? Tipo, não, é difícil. Se você quer esses produtos, vai ser o mesmo preço aqui. Exatamente. Na verdade, a pessoa tem que ter uma noção. A gente tenta passar essa noção, né? Não adianta você querer comprar uma Mercedes se você só tem dinheiro pra comprar, sei lá... Um Gol. Exatamente. E não dá. Entendeu? Não dá. Mas não eu tem não quero, mágica. eu quero a Mercedes. Mas eu falo, gente, então não dá. Né? Vamos planejar um assalto à banda. Não, tô ligando. Não tem assalto nenhum. Mas é isso. Não adianta você querer uma coisa que você não pode pagar, né? Então, infelizmente, a gente tem que expor isso, falar isso. Olha, não dá. Isso é muito importante, né? Porque senão, isso é uma das coisas que eu acho que causa uma dor de barriga tremenda no final da obra, né? Tipo, mas eu falei que tinha 1 milhão de budget, você falou que dava... Tipo, me deu certeza, daí agora já tá em 1.200 e ainda falta um monte de coisa. E o pior, eu falo termina casamento, né? Porque eu falo que uma obra... É verdade. Eu falo que um casal passar por uma obra e terminar ileso, né? Feliz da vida. Tá entregue, pode acho ir. que são uns 20%. Deus o livre. Porque, olha, é difícil justamente por isso. Porque um quer investir num lugar, outro quer investir no outro. Então, você tem um orçamento, né, curto. Você precisa gastar só aquele dinheiro. Mas um quer gastar mais aqui, outro quer gastar mais ali. Então, isso, olha... Batata. Eu falo assim, a gente tenta, eu falo, manter a paz da família. Meio terapeuta de casal, meio arquiteto, vai balizando ali. Não, e isso eu acho que deve ser muito comum, né? Porque cada um tem as suas prioridades e às vezes às vezes não, mas o budget é só que o que vai acontecendo na obra, você não tem como prever exatamente. Não, a marcenaria é 500 mil, você vai gastar 500 mil. Não dá pra saber. Às vezes pode ser mais, porque ele pediu uma coisa específica pra guardar os sapatos. Ou ela, ou, sei lá. Não, o teto não ia ser madeira, agora o teto inteiro de madeira aqui. Pronto, vai mais. Não tem falo assim, o que a gente faz, orçamentos da parte estética, do visual, normalmente a gente consegue orçar tudo antes de começar a obra. Pra gente saber quanto vai custar. Agora, só que isso é depois fechado, né? Sim. Tá O projeto nós temos que fazer, né? Agora, a reforma é uma caixinha de surpresas. Não vou pôr ar-condicionado ou não vou mexer no aquecimento da água. Aí você chega lá, tá tudo enferrujado, tá tudo não sei o que, começa a quebrar a parede e fica não dá.
Gente, não dá. Nós vamos ter que mexer. E é uma coisa que você não tem como fugir. Isso você não pode deixar pra depois. Você pode viver 1 ano sem sofá, sentado lá no chão. Mas você não vai viver 1 ano sem água quente. Não dá. Entendeu? Então, assim, não adianta. Tem coisas que a gente precisa fazer. Então, vamos pelo óbvio, né? Não vamos comprar móveis ainda. Não vamos comprar. Vamos ir fazendo aos poucos. E daí vamos vendo o que o dinheiro alcança. Né? Porque tem um básico que a gente não pode fugir. E não tem obra sem surpresinha, né? É incrível. É difícil. É incrível. É difícil. A fiação vai ter que trocar o cano. Nossa, Bom, água quente reforma é muito difícil, né? É. Por isso que eu falo, reforma é uma caixinha de surpresas. E o budget do cliente tem que estar meio preparado, né? Tipo, ele Sim. tem que estar muito ciente Sim. que na hora que ele tirar o piso, opa, tem outro por baixo aqui, eu não sabia, vou Sim. ter que fazer um contrapiso, Não, uma sabia. reforma assim, ó, eu falo, Alexandre, assim, você tem 500 mil no banco, então você tem que partir para uma reforma de 300. Se sobrar os 200, ai que bom, sobrou, você continua lá com o dinheiro. Né? Agora, se nós começamos com um orçamento de 500 e eu tenho 500, não vamos começar. Porque é muito difícil. Vai faltar. Bem Ou provável. vai ficar meio pela metade. E tem coisa que não dá pra ficar pela metade, né? Não. Não dá. Ah, fez o teste de estanqueidade, não sei do que. Vai ter que abrir parede pra descobrir. Exatamente. Tem custo. Vai ter que pagar alguém pra fazer esse teste, porque você não vai querer Exatamente. morrer asfixiado. Exatamente. Né? Então, tem que... Mas isso que eu acho que é o papel importante do arquiteto, né? Porque, tipo, o arquiteto vai alertar. Vai falar assim, calma, veja bem, você tem 500, Sim. você tá planejando gastar 500, talvez gaste mais, não dá... Você não controla o mercado, né? É muito difícil você ser impecável ali nos Não, nos e às valores. vezes eu falo assim que eu faço coisas até que, digamos assim, é pior pro meu projeto. Mas, por exemplo, que nem a gente viu um sofá maravilhoso lá, os clientes amaram, vamos comprar. Eu falo, não compra ainda. Eu quero muito pôr esse sofá, mas a gente precisa gastar lá na água quente, né? Então vamos esperar, né? Eu falo assim, poxa, pra mim seria tão melhor, compra o sofá porque vai ficar lindo, né? Mas é aí que eu falo que eu me ponho no lugar. Gente, não é hora de comprar o sofá. Então vamos devagar, depois a gente compra o sofá. Né? Se sobrar o nosso dinheiro, né? Mas é legal, né, que o cliente ele vai, tipo, se inteirando dentro da obra e vai falar assim, não, mas não dá nada. Compra aí, gente... E daí, claro, tem outras coisas também, né? Que às vezes eu falo assim, até na iluminação é uma coisa que evolui muito. Tem coisas, né? Você pode ir num orçamento bem mais simples, num orçamento com muito mais tecnologia. Então eu falo assim, gente, vamos comprar esse que vai fazer toda a diferença, né? E depois, aos poucos, nós vamos comprando o resto. Mas eu acho que isso vai fazer muita diferença na sua casa. Um exemplo, né? Até, assim, várias coisas, né? A pessoa que gosta de tecnologia, vamos pôr automação, né? Ou a pessoa que, enfim, e o sofá a gente pode comprar depois. Ou você pode sobreviver com o teu sofá antigo. Boa, Né? Dificilmente alguém não tem um sofá que já tem uma casa. Sim. Né? Não, e revestimento, Então... tudo. Tipo, porque tem coisas que tem que decidir na hora, porque senão você vai ter que trocar depois, né? Tipo, revestimento de banheiro. Você quer esse? Meu, pensa bem, é esse? Então é esse. Então você sabe que depois não vai quebrar o banheiro inteiro pra fazer de novo. Não. Louça de banheiro, coisa de cozinha, pensa bem. Você não vai... Pensa e compra já. Tipo, tem coisa que não dá pra você ficar super jogando pra depois. Vou né? até expor a minha irmã lá, arquiteta. Vixe, ela chegou lá... Não era meu objetivo, tá? A fofoca. Mas ela chegou lá em Maringá, ela e o esposo dela construíram uma casa linda lá, tudo certo. Mas chegou na hora da mobília, o orçamento já tava muito apertado, né? E daí não tinha mesa de jantar. Ela falou assim, mas a mesa de jantar que eu quero eu não posso comprar agora. Então, até meu cunhado, vamos, então comprar uma mais simples. Ela falou, não, porque se eu comprar mais simples, não vai sair daqui de dentro nunca mais. É aquele provisório que vai ficar pra sempre. Então, sabe o que ela fez? Ela tinha uma casa linda, ela sobreviveu acho que 1 ano lá, 2, com uma mesa de plástico do bar no meio da sala. Aí, ó. Mas tá resolvido. Mas tá resolvido. Hoje ela tem a mesa linda que ela queria. Porque é isso mesmo, tudo que você colocar provisório, não vai sair. É muito difícil, né? Então, assim, vamos colocar um provisório bem ruim, então, pra gente gastar nada, né? Porque daí ele vai ser trocado pelo que você gostaria depois. É a mesa de plástico usada. É tipo isso, a da do bar, escola. aquela que você... Isso! Não quis falar da escola, mas era da escola. Era da escola ainda. Mas isso é uma coisa, né? Porque, tipo, mobiliário solto ou coisas que, tipo, são fáceis de trocar... Beleza, agora tem coisas que, tipo, não... marcenaria. Pensa bem se vale a pena... Porque, às vezes, refazer custa mais caro do que fazer certo no começo. Tem que botar na ponta do lápis. Exatamente. Né? E daí tá ali o arquiteto, o cliente, pra sentar e quebrar a cabeça. Exatamente. Então, é bem isso. As coisas que são embutidas, que são fixas...
provavelmente a gente não vai fugir de fazer no momento lá ideal, né? Então vamos agora focar nosso financeiro aqui e se sobrar a gente vai pros outros. Show! Mas muito obrigado pelo papo. Então é isso aí, você, acabou com essa fofoca já, né? Mas é isso aí, não quisemos expor ninguém, mas veio à tona aí. Já expondo, me responsabilizo pelas consequências. Mas obrigado pelo teu tempo, de verdade, o papo foi muito bom. E, gente, legal. Obrigado quem acompanhou a gente até o final. Lembrando de seguir a gente sempre nas redes sociais. A Clarice também tá lá nas redes sociais. Acompanhem a experiência dela e aí nas obras e qualquer dúvida, com certeza, vocês podem entrar em contato contigo, né? Com certeza. E é isso aí, a gente fica por aqui então, até a próxima. Tchau, até mais. Tchau.